Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de matemática básica, hoje com o tema de radiciação, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de frisar a importância de vocês terem assistido, né, as aulas anteriores à aula de hoje, ter assistido a aula de fatoração e potenciação, tá? Porque esses temas serão utilizados de maneira muito frequente a partir da aula de hoje, tá? Porque não é possível a gente entender a radiciação sem entender o conceito de potenciação e sem saber fatorar, tá? Então eu acho muito importante que vocês voltem, assistam essas aulas antes da gente iniciar esse conteúdo, tá? Feitas essas ressalvas, então vamos dar andamento aqui, tá? A raiz de um número, né, que é indicada dessa forma, né, a raiz enésima de um número A é igual a um número B. O que que isso significa, né? Isso significa que isso vale se B elevado a 1 sobre N é igual a A. O que que, de maneira geral, então a gente pode interpretar uma raiz, né? Uma raiz nada mais é do que um expoente fracionário, certo? Um expoente fracionário, né? Ou seja, 1 sobre n, eu tenho b elevado a uma fração. Então, todas aquelas propriedadezinhas que a gente viu para potência, vai valer aqui nas raízes, tá? A gente vai ver que a gente vai desenvolver as propriedades nas aulas seguintes e a gente vai basicamente utilizar o conceito de potência para mostrar as propriedades, tá? Deixar de maneira intuitiva o porquê que elas valem, tá? Então, antes da gente começar para a parte dos cálculos, vamos entender o que significa cada elemento aqui da nossa radiciação, tá? O n a gente chama de índice, tá? O n, ele é um número que pertence aos números naturais, ou seja, ele é um número inteiro positivo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, sem ter números quebrados, tá? Inteiro positivo. E maior que 1, ou seja, eu não tenho uma raiz de índice 1, eu tenho a partir de 2, então eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, tá? O A a gente chama de radicando, tá? O radicando, ele é sempre maior ou igual a zero, certo? Sempre maior ou igual a zero, beleza? Porque a gente está trabalhando no universo dos números reais, tá? Beleza? A gente não entrou em números complexos ainda. E o B é igual a raiz, né? A gente chama de raiz. E o B é maior ou igual a zero também. Beleza? E esse símbolo que a gente usa para identificar a radiciação, a gente chama de radical. Tranquilo? E aqui eu preparei um esqueminha para a gente entender e poder dizer que a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? Esse exemplozinho eu escolhi para mostrar para a gente mais ou menos por que isso ocorre, né? Observe que na potenciação eu tenho a base, os fatores que vão se repetir, eu tenho o número de vezes que eles vão se repetir, né? E eu quero obter a potência. Então, 2, quando multiplicado 3 vezes, eu obtenho 8, certo? Então, eu tenho os fatores que vão se repetir 3 vezes, né? Eu tenho os fatores e eu quero descobrir qual o resultado desse cálculo, certo? Na radiciação, a gente já tem o resultado desse cálculo, certo? Só que agora eu quero descobrir quais fatores que quando eu multiplico 3 vezes, isso vai me dar 8. Ou seja, quais fatores iguais que quando eu multiplico 3 vezes, eu obtenho 8. E a gente vê que é o 2. Então, aqui a gente tem os fatores que é descobrir o resultado. Aqui eu tenho o resultado, eu quero descobrir o fator, certo? Então, é basicamente por isso, né, que elas são operações inversas, tá? Obviamente, quando o conteúdo for dar uma andada, a gente vai estudar a função exponencial, né? E a gente pode concluir isso de maneira mais
formalizada, né? Mas por enquanto esse exemplo ele é bem claro para a gente, né? Então vamos aqui agora para uma observação muito importante, né? Que é a seguinte: se eu tenho a raiz enésima de um número a elevado a um número m, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Tem gente que gosta de tornar isso aqui um pouco mais fácil de lembrar, né? Eu acho até legal, né? Você pensa assim, pensa na raiz como uma casinha, né? O m está na sombra, né? Então o m sai da sombra, vai para o sol, o n está no sol, vai para a sombra, tá? Isso é um jeito de vocês fixarem isso na cabeça, né? E aqui eu coloquei um exemplozinho para a gente entender, né? Só para a gente aplicar essa ideia. A raiz quadrada de 2 ao cubo, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa, de novo, que está na sombra vai para o sol, que está no sol vai para a sombra. Então a gente obtém 2 elevado a 3 meios, tá? Então, só a gente descobriu uma forma aí de pegar a nossa raiz, transformar ela em um número elevado a um expoente fracionário, e a partir daí tudo de potência vai valer, beleza? Então agora vamos fazer uns exercícios. O que significa, né, responder as perguntas, né? O que significa encontrar a raiz de um número, né? E aí que vai entrar a fatoração. Então o nosso exemplo é: encontre as seguintes raízes abaixo, tá? Então o nosso primeiro trabalho aqui é encontrar a raiz quadrada de 16, certo? O nosso primeiro passo vai ser fatorar 16, certo? A gente fatora 16. Então 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Paramos a fatoração aí, tá? Agora a gente vai separar grupinhos dos fatores, certo? Porque a gente lembra que fatorar, depois quando eu multiplico os fatores, eu obtenho o número que a gente está fatorando. Mas agora a gente vai ter que rearranjar a forma que a gente vai fazer essa multiplicação. Que jeito? A gente vai olhar o nosso índice da raiz, que no caso é 2, né? E a gente vai agora fatorar, né? Agrupar parzinhos, né? A gente teria que multiplicar tudo isso, né? Mas ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, pega o parzinho. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, pega o parzinho. E o resultado a gente pega o parzinho aqui, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Beleza? Agora vamos voltar para a nossa raiz. Raiz quadrada de 16 é igual a 16 elevado a meio, tá? Da definição de raiz, certo? Só que a gente viu que 16 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Então eu posso reescrever 16 como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tudo isso está elevado a meio. E agora eu posso usar uma propriedade de potência e fazer uma distribuição disso aqui. Então distribuo, né, multiplico o expoente do primeiro e o expoente do segundo por meio. Quando eu fizer isso, eu vou obter, né, 2 elevado a 2 sobre 2 vezes 2 elevado a 2 sobre 2. Só que 2 sobre 2 aqui, ó, é 1. E aqui também. Então 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, que é igual a 4, certo? E essa é a raiz de 16. Então, a trabalheira toda para encontrar a raiz de um número é feita dessa forma, tá? Fatorando o número e substituindo a forma fatorada dele aqui e fazendo a distribuição do expoente, tá? Que vai ser o nosso expoente fracionário, né? Que vai ser dado por 1 sobre o índice da nossa raiz, tá? Então é dessa forma que a gente encontra a raiz de um número, beleza? Então o que é a raiz? Eu tenho um número e eu consigo, por algumas manipulações algébricas, né, de fatoração, eu consigo retirar um número dessa raiz aqui. E eu retiro, no caso que eu consegui retirar o 4. Tá? E repare, eu só consigo retirar o 4 porque eu consegui retirar os 2 aqui, né? O 2 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Por quê? Porque como o 2 está elevado a um número que é o mesmo índice da raiz,
por causa disso eu consigo retirá-lo, porque 2 está elevado a 2, que vai ser multiplicado por 1 sobre o índice da raiz. Isso vai dar 2 sobre 2 e vai dar 1. Então, toda vez que eu tiver um número elevado a um outro número, e esse número for o índice da raiz, ou seja, toda vez que eu tiver algo assim, ó, por exemplo, 2 elevado a m, e isso está sendo elevado a 1 sobre m. Isso aqui vai me dar o seguinte, 2am sobre m, que é igual a 2. Então, toda vez que eu conseguir fatorar um número que está dentro da minha raiz e o expoente dele for igual ao índice da raiz, eu consigo retirar esse número da raiz, certo? Então, se eu tivesse aqui uma raiz emésima de 2am, né? Isso aqui seria igual a 2, tá bom? Porque eu consigo retirá-lo da raiz por causa dessa manipulaçãozinha aqui, tá bom? Então é isso. Vamos ver agora um exemplo do 27, né? Que eu coloquei raiz cúbica de 27 para a gente encontrar, né? Vamos lá. Eu quero achar a raiz cúbica de 27. Primeiro passo, eu posso escrever raiz cúbica de 27 como 27 elevado a 1/3, certo? Segundo passo, a gente fatora o 27. Então, 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Como o nosso índice da raiz é 3, agora eu vou separar um trio, certo? Então, eu vou multiplicar o trio aqui, vai dar 3 ao cubo. Então, eu sei que 27 é igual a 3 ao cubo. E eu venho aqui, substituo o 27 por 3 ao cubo. Agora aconteceu o caso que a gente viu logo acima. Eu tenho 3 elevado a um expoente que é igual ao índice da raiz. Quando isso acontece, a gente consegue tirar, né, o 3, porque isso aqui vai ser 3 vezes 1/3, que é igual a 3 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 3. Tá? A gente fala, né, que a gente corta a raiz, né? Porque eu tenho isso aqui, a gente descobriu que isso é igual a 3 elevado a 3 sobre 3. E a gente fala, né, que a gente está cortando, né? Isso aqui vai dar 3. Mas na realidade não é cortar. Na realidade, esse processo vem da definição de raiz e da aplicação das propriedades devidas de potência, beleza? E com as propriedades que a gente vai ver na aula seguinte, a gente vai conseguir encontrar raízes mais complexas, tá? Resolver cálculos um pouco mais bem construídos acerca da radiciação, mas basicamente sabendo as propriedades de potência, a gente vai conseguir desenvolver toda essa teoria, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Deixem um like aqui porque ajuda muito o canal. Se puder fazer algum comentário, crítica ou sugestão para que eu possa melhorar, né? Eu agradeceria muito, né? Se inscrevam para receber informação dos novos vídeos, né? E abraço a todo mundo, até a próxima aula. Falou!